essa tal prosperidade que parece que a gente busca do começo ao fim da vida, e por mais que a gente tenha, a gente nunca está satisfeita, essa é a verdade, né? A gente está sempre buscando mais e mais, e tudo isso vem da nossa ancestralidade, das nossas histórias de vida, dos nossos registros akáshicos. Mas quando a gente começa a tomar consciência, a gente já começa a se abrir para a cura. Alguém está chegando. Aqui. Estamos começando agora a falar da roda da prosperidade. E ela é baseada no dar e receber. E na semana passada e na anterior, eu martelei bastante as minhas na mentoria, o tempo todo falando do servir, que tem a ver também aqui com a roda da prosperidade. Primeiro eu sou, depois eu vou. Mas eu não posso esperar eu ser aquela pessoa iluminada para ir para a vida. Eu sou, e eu vou para a vida com o que eu sou, com o que eu estou agora. Entende? Eu percebo que muitas se travam aí, querendo a perfeição para poder ir, para poder fazer. Eu sou e eu vou. É isso, ser, vir. Eu sou e eu vou, tá? Então, a roda da prosperidade, ela tem 4 quadrantes. Imagina aí um círculo com 4 quadrantes. O primeiro quadrante tem total conexão com isso, com o ser, que é o quadrante do solicitar. E como que eu solicito? Como que eu faço isso? Deixa eu ver, até anotei uma coisa aqui. É isso aí. Opa, que tem mais gente chegando. Como que eu solicito? Eu sou. Eu primeiro preciso identificar o que eu mereço. E aí eu peço. Porque, na verdade, gente, essa roda, ela está acontecendo, a gente tenha consciência ou não, ela está acontecendo o tempo todo. Entende? Tudo aquilo que a gente que está acontecendo na nossa vida tem a ver exatamente com isso. Só que a gente não tem consciência disso. Quando eu tomo consciência, eu faço acontecer de forma consciente. Então, como que é esse solicitar? Tudo que está acontecendo na minha vida, eu estou solicitando. De alguma forma, eu estou solicitando. Senão, não estaria acontecendo. Eu solicito a partir daquilo que eu imagino que eu mereço. Ô, mocinha, não vai dar para ficar subindo aqui não, coração. A partir daquilo que eu imagino que eu mereço é o que eu estou solicitando. E aí, a partir do momento que eu solicito, que eu decido, que eu escolho para onde eu vou, eu declaro. E como que eu declaro isso? Eu declaro mostrando para o Criador o que eu sou, o que eu estou pedindo. Fazendo o meu pedido lá no restaurante. Eu uso muito. Tem essa aula gravada lá no programa, no primeiro programa que eu criei, e eu uso bem esse exemplo, né? O garçom, ele não vai fazer o pedido para você enquanto você não decidir aquilo que você quer. Aquilo que você está decidindo, que está acontecendo na sua vida, é o que ele está pedindo, mas ele vai, aí você muda de opinião, aí ele vai, e ele nunca vai trazer aquilo que você realmente quer se você não tiver essa clareza, tá? Então, esse é o declarar. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, para a gente entender isso. O próximo passo é o arriscar. O que é o arriscar? O arriscar é eu entrar em ação, eu planejar, eu fazer, eu realmente ir. E o Amit Goswami, ele fala muito do dubi-dubi-du, que é eu sou, aí eu faço. Eu sou e eu faço, eu sou e eu faço. Tá? É basicamente isso que a gente está falando aqui também. E depois que eu arrisco, eu agradeço. E muitas vezes a gente trava a nossa roda da prosperidade por conta de não agradecer aquilo que eu tenho. E eu tenho que agradecer independentemente do resultado, se eu considero ele bom ou ruim. Porque ele não tem como ser ruim. Ou ele é bom, ou ele é um grande aprendizado, que aquilo que eu demandei para o universo não era bem assim que eu queria que acontecesse. O que eu aprendi com aquilo, que consciente ou não, eu demandei para o universo, porque eu estou demandando a todo tempo. Então, para consolidar, assim, como um exemplo, e até trazendo um exemplo que eu dei para as meninas no encontro da mentoria, na verdade, eu não falei disso com elas, não dei esse exemplo, mas eu falei sobre isso com outras palavras. O que é? A gente está falando, muitas vezes, de se colocar
no mercado como autônomo ou como profissionais. Então, vamos trazer, porque isso também tem conexão com o dinheiro, a nossa profissão. Quando eu falo, eu solicito, né, que é o primeiro quadrante lá, o solicitar, eu escolho um caminho que eu vou seguir. Quando eu declaro, eu estou mostrando para as pessoas o que eu tenho, o que tem aqui dentro de mim. Eu abro as mãos para oferecer. Então, esse abrir as mãos para oferecer é começar a falar sobre as minhas verdades, sobre aquilo que eu acredito, a minha forma de ver o mundo. E a partir desse momento que eu começo a me colocar, começo a falar, começo a mostrar o que eu tenho, como que eu posso servir as pessoas, eu vou me conectando com as pessoas para quem eu sou contribuição com aquilo que eu tenho. E essas pessoas, consequentemente, também são uma contribuição para mim, porque tudo é uma troca. E aí a gente vai lá para o terceiro quadrante, o arriscar. O que é o arriscar? É eu me posicionar de verdade. Eu oferecer o meu serviço, eu oferecer o meu produto, eu planejar o que eu tenho que fazer para eu ter o retorno. E o agradecer é agradecer. Opa, quase que cai aqui o telefone. É o agradecer por isso que eu já recebi, por isso que eu já construí, por isso que já aconteceu. Entende? Então, eu sempre falo assim, lá no meu solicitar, eu crio a minha planilha do mês seguinte. Esse é até um hábito que a gente precisa criar. Aqui com as crianças, a gente faz o nhoque no dia 29 do mês anterior. Espera só um minutinho que eu vi um recado aqui no grupo, onde está sendo a transmissão. A pessoa, acho que não viu o link, ou será que já entrou? Voltando lá no nosso quadrante. Primeiro quadrante, o solicitar. Como que eu solicito? Eu coloco nessa minha planilha e a gente faz o nosso ritual do nhoque um dia antes, né? Sempre no dia 29, 2 dias acaba sendo antes do mês aí. O que eu quero? Quais são os meus planos para a próxima semana? Isso é uma forma da gente se adaptar, viu? Não é algo que a gente tem que fazer sempre. Às vezes você pode fazer mentalmente, mas eu gosto de colocar no papel. Quais são, o que eu quero, o que eu preciso de recursos, de entradas para o meu próximo mês. Solicitei. Aí eu vou lá para o declarar. O declarar é o que eu tenho para oferecer em troca desses recursos. O que é o meu trabalho, quais são os meus dons, o que eu faço, seja trabalhando fora, seja trabalhando por conta, seja alugando imóveis, mas isso é o que eu tenho para oferecer para o universo em troca disso que eu pedi, entendeu? Então, eu solicitei e declarei o que eu tenho. Aí, eu vou lá para o arriscar. O arriscar é eu prospectar. Gente, ninguém vai bater na sua porta se não souber o que você faz. Então, não existe negócio se não existir prospecção, tá? Então, prospectar precisa fazer parte do nosso dia a dia, embora seja chato. Planejar precisa fazer parte do nosso dia a dia. Se comunicar, se relacionar, precisa fazer parte do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente está travado porque a gente tem medo de se relacionar. E se eu não me relaciono, com as pessoas, se eu entro no elevador e eu não dou bom dia, se eu vou na padaria e eu não troco uma palavra com a pessoa que me atendeu, tudo isso vai bloqueando o meu receber. Por quê? Eu não estou na vida, eu não estou no mundo. Entende? A vida há de prover recursos para que você possa cumprir com a sua missão. Só que para isso você precisa estar na vida. A vida vai prover os recursos necessários para que você cumpra com a sua missão. Tá? E aí depois eu sou grata. E esse sou grata é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Mas sempre que eu conquisto, que eu fecho um ciclo, eu preciso ser grata por tudo que aconteceu nesse ciclo. Fechar um ciclo pode ser um divórcio, fechar um ciclo pode ser sair de casa e casar, fechar um ciclo pode ser sair de um trabalho e abrir um negócio, pode ser fechar um negócio, tudo isso, fechar um dia, gente, eu já estou fechando um ciclo ali, então eu já tenho muita coisa para agradecer. E agradecer também por tudo aquilo que deu errado, pela consciência que isso trouxe, pelos aprendizados que isso trouxe, tá? Então, essa é a roda da prosperidade, roda da abundância, e ela é baseada na dualidade aí, em 2 pontos, que é o dar e o receber. E aí a gente traz aqui 4 arquétipos
que vocês podem estar vivenciando algum desses arquétipos. O primeiro arquétipo é aquele soberbo, que é aquela pessoa, talvez por ego, talvez por arrogância, talvez por medo, e tudo isso tem um medo por detrás. Aquela pessoa que não consegue receber, entende? Ela é fechada para o receber, ela é individualista, eu sou por mim mesmo, e ela não se permite. Ela até dá, até consegue oferecer as coisas para as pessoas, mas ela não se permite receber. Aí eu tenho também, do outro lado lá do soberbo, eu tenho aquela pessoa que ela é egoísta. Ela só quer para ela. Tudo tem que ser bom para ela e para o outro que se dane, né? Ela só recebe, mas dá nada. E aí nós temos os estéreis, que são as pessoas que têm tanta dificuldade de dar, a hora que o cara vem chegando lá no farol, a pessoa já olha para o lado, finge que está no telefone, né? Tem dificuldade de dar, mas também tem dificuldade de receber. Se alguém oferece, pode deixar que eu pago a conta hoje, a pessoa... Não, imagina, deixa que eu pago a minha parte, né? Individualista. Tem dificuldade de dar e receber, são os estéreis. E os prósperos? Os prósperos são aquelas pessoas que sabem dar e receber. E sabem que a troca acontece naturalmente. Não precisa ser uma faca com duas pontas, né? Não é porque eu tô dando para fulana de tal que eu tenho que receber na mesma moeda da fulana de tal. Eu tô dando para fulana de tal. Às vezes ela não tá podendo me dar nada naquele momento, mas eu vou receber de outro fulano, né? E também, se a outra pessoa tá se oferecendo para pagar alguma coisa para mim, eu tenho que receber. E eu posso não dar nada para aquela pessoa, mas para outra pessoa eu vou dar. Isso é a prosperidade. Eu comentei para vocês, né? Com vocês lá no grupo, para quem já estava lá no grupo, que aconteceu comigo recentemente, que eu fiquei muito feliz. Eu simplesmente falei, gente, tô precisando tanto sair, sabe? Preciso encontrar alguém, preciso me divertir. E, assim, divorciada, com 3 crianças, gato, cachorro, casa, tudo isso, a gente vai deixando essas, às vezes, necessidades nossas para outros planos. E eu nunca quero gastar dinheiro com sair, nunca quero não, né? Nunca eu cuido de mim, mas acabo priorizando outras coisas ao invés disso. E aí uma amiga minha de Manaus, ela me mandou uma mensagem, amiga, eu tô indo para São Paulo, vamos no show do Backstreet Boys? Aí eu já acendi o farol, falei, oba, quero, me manda o link para eu ver se eu consigo ir, né? Que eu ia ver o valor. Ela falou assim, eu só quero a sua presença, pode deixar que é meu presente. Aí eu fui, aí ela ainda me levou para jantar, depois ainda fiquei no hotel com ela, tomei café da manhã, voltei descansada para casa. E ainda, as coisas aconteceram tão perfeitamente que era o final de semana que as crianças estavam com o Marcos, então eu podia ir tranquilamente, porque senão não teria coragem de deixar as crianças para ir, né? Então, isso é a gente estar nessa frequência da prosperidade. Eu não posso, não paguei para ela, né? Não devolvi para ela na mesma moeda, mas eu muitas vezes estou ajudando outras pessoas que também precisam de mim, que eu posso ser contribuição. Dito isso, nós entendemos então a roda da prosperidade, entendemos os arquétipos da prosperidade, identificamos aí onde que a gente está e como que a gente pode melhorar. Bora lá para a mesa?